Você sabe as provas bíblicas acerca da ressurreição do Senhor Jesus? Você sabe que a ressurreição, para nós, é o maior motivo da nossa pregação, da nossa fé e da nossa esperança? Você sabe quantas vezes o texto bíblico apresenta que o Senhor Jesus apareceu para os discípulos depois de ressuscitado? Isso e muito mais aprenderemos hoje nesta aula da EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Com muita alegria nós estamos aqui para fazer o encerramento do nosso segundo trimestre de 2025 da lição dos adultos. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes e você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Hoje estudaremos a lição de número 13, que tem como tema a renovação da esperança. Veremos as provas bíblicas acerca da ressurreição do Senhor Jesus. E eu já vos adianto, meus amados irmãos, não importa o que o mundo pense acerca da ressurreição de Jesus, não importa o que os críticos digam, o que os ateus achem, não importa. O que importa para nós é saber que a Bíblia é a verdade e nela nós encontramos todas as bases acerca da ressurreição do Senhor Jesus. E a ressurreição do Senhor Jesus traz para nós motivo de grande esperança. Por quê? Porque ele é o primogênito dos mortos. E onde tem primeiro, haverá segundo, terceiro, dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas que vão passar também pela glorificação, pela ressurreição. Claro que nós sabemos que tem o arrebatamento da igreja, muitos não provarão a morte e aí não ressuscitarão. Porém, participarão da ressurreição sendo glorificados. Logo após aqueles que ressuscitarem, na ressurreição haverá a glorificação dos ressuscitados e logo após o arrebatamento da igreja, quem for arrebatado será glorificado. Então, quem for arrebatado vai participar da glorificação que acontecerá na ressurreição. É um acontecimento quase que junto, né? Primeiro ressuscitam os que estão em Cristo, já descansando, serão glorificados e nós seremos arrebatados e juntamente com eles também seremos glorificados. Mas a ressurreição do Senhor Jesus traz muita esperança para nós, porque passaremos também por esta glorificação. Então isso é muito maravilhoso. A lição de número 13 tem como tema a renovação da esperança. O texto áureo, João 20, 26, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Verdade prática, a ressurreição de Cristo apresenta o ápice da esperança cristã. Leitura bíblica em classe está em João 20, 19, também versículo 20, e também dos versículos 24 a 26 e ainda dos versículos 27 a 31. Objetivos da lição: analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte, reconhecer como a presença de Jesus transforma a tristeza e medo em esperança e alegria, e fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Questionário: como os discípulos se sentiam por ocasião da morte de Jesus? Mencione pelo menos 3 momentos em que Jesus se manifestou aos seus discípulos. Quais são as 2 virtudes mencionadas pela lição sobre a aparição de Jesus? Qual é a bela afirmação de fé que Tomé proferiu? Em que eventos da vida do Senhor Jesus fundamenta a promessa de que um dia os mortos voltarão à vida e receberemos um corpo glorificado? Introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa
esperança. Vamos fazer a nossa oração, lembrando que no final desta lição, a nossa grande oração por milagres. Ore comigo, soberano Deus e eterno Pai. Te damos graças, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Chegamos ao final do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2025 e te louvamos por todas as bênçãos que recebemos através destas lições, juntamente com todos os alunos aqui do canal. Abençoe, Pai, todos os inscritos desse canal, abençoe os novos alunos que estão chegando, abençoe o teu povo espalhado neste país e também em outros países, e se conosco, Pai, e que as bênçãos contidas nesta lição sejam canalizadas para as nossas vidas. Em o nome de Jesus, amém e amém. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Quero mandar um abraço a todos os irmãos que mandaram lindos comentários. Vários irmãos, pastor, estou trabalhando, estou no meu local de trabalho, estou no trabalho, estou estudando, estou caminhando, estou em casa. Muitos irmãos de inúmeras cidades. Que Deus abençoe e recompense a cada irmão. Lembrando você que ainda não se inscreveu no meu canal, todos que se inscrevem no meu canal me ajudam na obra missionária. Nós temos um casal de missionários que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Eu estive semana passada no país do Paraguai, lá no campo onde está trabalhando o pastor Guilhermo Acosta, sua esposa irmã Petrônia, sua filha a pequena Camila, e eles mandaram um abraço, um agradecimento a todos os inscritos aqui do meu canal. Eu gostaria que você assistisse agora pastor Guilhermo Acosta, homem de Deus que entregou sua vida à obra missionária e disse que quer fazer isso até a volta do Senhor Jesus. Ouça o vídeo, assista o vídeo, aliás, e ouça esse agradecimento do pastor Guilhermo. A paz do Senhor, meus irmãos, de todo o Brasil e também em outros países, os 4 continentes onde temos alunos. Aqui é o pastor Rodrigo Gomes. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão inscritos no meu canal. E eu sempre tenho dito, todo aquele que se inscreve no meu canal me ajuda diretamente na obra missionária. E é com muito prazer que eu estou aqui ao lado do missionário Guilhermo Acosta, sua esposa, irmã Petrônia, a filha Camila. Estamos aqui no país do Paraguai e o missionário, pastor Guilhermo Acosta, tem feito a obra de Deus aqui no Paraguai com muito esmero, com muita dedicação, e ele vai deixar uma palavra de gratidão em nome da sua família a todos os irmãos que se inscrevem no meu canal, a todos os alunos da Acatflix que têm nos ajudado aqui com esta obra. Quero agradecer o pastor Osni, que está conosco aqui, o pastor Osvaldo, que através deles nós conhecemos esta família e eles dão apoio, ajudam também aqui no Paraguai. Quero agradecer o missionário Fábio, que está conosco aqui nesse momento, o pastor Pedro, que está gravando. Estamos numa equipe de missionários aqui, estamos alegres e nesse momento o pastor Guilhermo vai deixar uma palavra de agradecimento a todos os meus alunos por me ajudar nesta obra. Pastor Guilhermo. Amén. Para el Señor a todos los hermanos que están ahí. Alabo a Dios por la vida del pastor Rodrigo. Estoy muy agradecido a Dios. Estoy muy contento de llegar en esta casa. Estamos acá haciendo trabajo para la obra, para el Señor. Agradezco a Dios por la vida de este hombre. Ahora conocí y él conoce también nuestra casa. Y alabo a Dios a cada uno de los hermanos que está ahí haciendo misión. Y estamos acá trabajando. Por la gracia y por la misericordia de Dios, estamos agradecidos, pastor. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. O pastor tem orado por todos os irmãos. Sua esposa tem orado por todos os irmãos e as irmãs. Se a irmã quiser deixar uma palavra de gratidão a todas as irmãs também, nós ficamos alegres. Mas, meus irmãos, continue nos apoiando. O simples fato de se manter inscrito no meu canal, trazer mais pessoas para se inscrever no meu canal, os irmãos estão ajudando diretamente a obra missionária, porque nós queremos fazer mais. Tem muita carência e necessidade acá? Amén. Hay mucha necesidad, hermano. Acá nosotros estamos en una casa pastoral, vivimos en una casa pastoral muy precaria, pero yo creo que en el Señor va a abrir las puertas de bendición porque estamos agradecidos a Dios. Y mi señora va a hablar una palabra. Os irmãos que não sabem,
pastor Guilherme chegou aqui há 10 meses. A obra estava abandonada aqui. Aqui está ao lado da igreja, as paredes estavam pela metade, abandonadas. Em 10 meses já construíram a igreja, e em 10 meses não tinha membros. Hoje já tem 22 membros, em 10 meses, já tem os departamentos da igreja, e nós estamos alegres de poder ajudar um homem de Deus, que tem trabalhado, tem dado a vida, tem 70 anos de idade, e diz que não quer parar de fazer a obra. Que Deus abençoe a todos os irmãos, um forte abraço, fique na paz. Não deixe de apoiar essa obra. Que Deus abençoe. Então que Deus abençoe, se inscreva no canal, você me ajuda diretamente, porque os recursos aqui do YouTube nós estamos canalizando para a obra missionária. Então se você ainda não deixou o teu like nesse vídeo, deixe também, que é muito importante. Você ama, atenção, você ama a pregação da palavra de Deus na internet? Então eu peço, você que ama, mostre deixando um like nesse vídeo. Por quê? Porque não é para mim. O YouTube vai ver o teu like e vai entender. O algoritmo do YouTube vai entender. O programa vai entender. O vídeo é relevante. E o próprio YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Então é você evangelizando na internet através do teu ok. Vem comigo. Atenção, um aviso rápido para todos os alunos que me acompanham aqui no canal. Você deseja receber material gratuito da Escola Bíblica Dominical? Isso mesmo, gratuito. Então, entre na comunidade ACAT. É o nosso grupo do WhatsApp, é um grupo silencioso. Você só recebe o conteúdo diário da Escola Dominical e o conteúdo semanal. Qual o conteúdo, Pastor Rodrigo? Resumo de cada lição, gratuito. Um incrível resumo para você entender toda a lição em PDF. Você recebe esse resumo. Vídeo marketing de cada lição. Você pega esse vídeo que vai anunciar, vídeo profissional, irmãos. Vídeo profissional para anunciar o tema da lição que vai ser estudado. Aí você divulga nos teus grupos do WhatsApp para convidar os alunos. Banners marketing, banners com palavra-chave, com o tema profissionais, gratuitos. Você divulga também nas suas redes sociais, convidando os alunos. Tudo isso aumenta a frequência na escola dominical, porque você deixa os alunos muito bem informados e uma informação de qualidade profissional. E também leitura diária de cada lição. Ou seja, você vai estudar a lição da semana, tem ali as leituras diárias, de segunda a sábado. E eu coloco ali a leitura diária com explicação no grego e no hebraico, para aumentar o teu entendimento acerca desse assunto. Vai enriquecer a tua aula e a tua vida espiritual. Tudo gratuito. Então, clica no botão aqui, você está vendo aqui o telefone do WhatsApp, e também aqui no link da descrição, tem ali a palavra mais. Clica na palavra mais, vai abrir ali um link, você clica em cima, vai aparecer os banners que o pastor Rodrigo tem ali dos nossos produtos, e tem o banner escrito Comunidade ACAT. O QR Code também pode estar na tela, você pode direcionar a câmera do teu celular ali, vai abrir o link para você, e você vai clicar no banner Comunidade ACAT, e você já vai direto para dentro do WhatsApp. Ou então, manda mensagem para o telefone do suporte aqui, e você então vai receber o link para entrar no grupo do WhatsApp para receber esses materiais gratuitos. Anote essa data, 8 de julho. Pastor, eu quero aprender a fazer mensagens, pregar, me apresentar em público. Eu preciso conhecer todo o assunto do universo da retórica e da oratória, porque eu quero pregar a palavra de Deus. Eu quero ser um pregador da palavra de Deus. Então, dia 8 de julho, nós vamos fazer ali uma grande entrega gratuita para que você aprenda a pregar a palavra de Deus e conheça o grande workshop da oratória, grande workshop de oratória, descomplicando a oratória, descomplicando mesmo. Você está falando, você está ouvindo aqui o pastor Rodrigo, eu desmaiei 2 vezes no púlpito de vergonha. E hoje, por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, já estive até no púlpito dos Gideões Missionários da Última Hora, trazendo uma palavra poderosa para a igreja, e Deus tem me levado nos grandes púlpitos desse Brasil e fora do Brasil, e Deus me ensinou como se apresentar em público. Vou também ensinar os dons que você precisa receber. Então, dia 8 de julho, 20 horas, workshop de oratória, descomplicando a oratória, e haverá certificado para os irmãos. Então, clica no link aí e você vai também entrar no grupo de espera desse grande dia 8 de julho para participar desta aula Descomplicando a Oratória. Vem comigo.
Primeira parte da lição, a aparição de Jesus Cristo. Obrigado pela paciência, viu, meus irmãos, e pela compreensão e pelo apoio. Os irmãos que me acompanham há anos aqui sabem que nós fazemos um trabalho sério na internet e temos o nosso ministério. Para quem não me conhece, eu tinha uma empresa aqui na minha cidade, muito bem sucedido, e deixei, né, a empresa para trabalhar exclusivamente com o ensino da Palavra de Deus. Então eu vivo desse ministério, como diz a Bíblia, né? Quem vive do altar, ele vai se alimentar do altar. Então eu tenho meus trabalhos, meus materiais aqui, e agradeço de coração por todos os irmãos que me apoiam. Muito obrigado em nome de Jesus. A aparição de Jesus Cristo. Primeiro tópico, paz seja convosco. Pastor Rodrigo, esses slides que o senhor tem, o que é isso? São os subsídios que você pode adquirir. Temos o plano anual, 12 vezes de R$10. São, na verdade, 2 planos que você adquire pelo preço de um, né? Se você fizer aqui 12 vezes de R$10, você vai receber os slides dos adultos e os slides dos jovens. Então, vai ser aqui em torno de R$1,25 por semana que você vai pagar por cada um. Pastor, eu quero fazer o plano trimestral, 3 vezes R$17,81. Por 3 meses você pode receber os slides para dar aula aí semanal, ok? Então, esses slides você vai dar uma aula com recurso visual, com explicação de cada tópico. Esse é o teu subsídio para apresentar para os alunos. Preste atenção, vem comigo. Paz seja convosco. 2 coisas provam a divindade do Senhor Jesus e o seu poder. Primeiro, olha que importante isso aqui, irmãos. 2 coisas, aqui em João capítulo, João capítulo 20, nós vamos ver aqui provas da divindade de Jesus e da sua ressurreição. Então, anote aí, 2 coisas provam a divindade do Senhor Jesus e o seu poder. Primeiro, Jesus revela seu poder e sua divindade entrando na casa de forma sobrenatural. Está lá em João, capítulo 20, versículo 26. Provavelmente os discípulos se assustaram e Jesus os tranquiliza dizendo: paz seja convosco. Era uma saudação que eles já estavam acostumados a ouvir quando Jesus estava com eles antes de morrer e ressuscitar. E aí eles estavam fechados naquela sala, a Bíblia dá testemunho que as portas estavam trancadas e Jesus se apresenta no meio deles. Isto é uma prova da divindade de Jesus e do seu poder. Só Deus tem esse poder de se desmaterializar, passar pelas paredes, aparecer de forma instantânea em qualquer ambiente e se materializar imediatamente. Só Deus tem esse poder de se desmaterializar, passar as paredes e se materializar. Isso aconteceu com Jesus. Prova número 1. A Bíblia testemunha em João 20, 26. Ele entrou na sala de forma sobrenatural. Prova número 2. Jesus demonstra a sua onisciência. O que significa onisciência? É o único que tem consciência e sabe todas as coisas, pensamentos, palavras. E Jesus ele provou, dizendo a Tomé exatamente o que Tomé, havia dito dias atrás, demonstrando incredulidade. Lá em João 20, 27, Jesus fala para Tomé: Tomé, toque aqui nos cravos, encoste aqui no meu lado, onde eu fui furado pela lança. Por que Jesus falou isso? Porque ele é onisciente. Ele viu quando Tomé, uma semana anterior, Jesus tinha aparecido para 10 apóstolos que estavam ali no cenáculo, trancados, provavelmente a mesma sala, mas Tomé não estava. Jesus aparece para eles, já estudamos lição passada, sopra o Espírito sobre eles, e eles contaram para Tomé. Tomé disse: não, eu só acredito vendo os cravos na mão dele e também a marca da lança no seu lado. Tomé falou isso, e Jesus, sendo onisciente, estava vendo e ouvindo, sendo Deus. E aí a segunda prova da divindade de Jesus, da sua onisciência, é que ele aparece e chega para Tomé: Tomé, toque aqui, Tomé. Dá prova para Tomé de coisas que Tomé tinha falado uma semana antes. Letra B. Neste episódio, ocorre uma das maiores declarações da Bíblia
acerca da divindade de Jesus, sendo a confissão de Tomé, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Depois que Tomé viu que Jesus havia proferido o que ele havia falado uma semana atrás, aí Tomé se rende, aí cai por terra toda a incredulidade e Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Uma das maiores afirmações da Bíblia acerca da divindade do Senhor Jesus. Então deixe o mundo falar o que quiser falar, irmãos. Contrariando, duvidando, criticando, dizendo que é tudo mentira, não interessa. Para nós a Bíblia é a verdade e aqui estão as provas incontestáveis para nós de que Jesus é Deus. Aleluia! Paz seja convosco. Tranquilize o teu coração. Jesus é Deus. Tópico 2. O registro das aparições de Jesus ressurreto. Vamos lá para as provas, para nós. O que importa para nós é o que diz a Bíblia. Nós cremos na Bíblia, ponto. Acabou. Registro das aparições de Jesus ressurreto. Eu trouxe aqui, é importante, irmãos, reforçar, eu trouxe aqui o que a lição traz, porque a lição traz ali as 10 vezes que Jesus apareceu. Então eu coloquei aqui de forma bem organizada, um recurso visual muito lindo aqui para você dar esta lição aqui, para fazer os alunos gravar. Aqui tem 2 slides só para essas 10 aparições. Vamos lá. Primeiro slide. Jesus apareceu para Maria Madalena. Está lá em João 20, do 11 ao 18. Tinha mais mulheres com ela? Tinha, mas primeiro Jesus aparece para ela. 2. As mulheres que retornaram da sepultura. Tinha mais Salomé, Maria, mãe de Tiago, e outras possíveis mulheres também, estavam ali. Jesus apareceu para elas também. Primeiro apareceu para Maria Madalena, depois para essas mulheres que estavam com Maria Madalena, mas primeiro ele aparece para ela. Quando elas vão retornando todas juntas para contar os apóstolos, Jesus aparece para todas elas ali. E aí está lá em Mateus 28, 8 ao 10, pode ver, está bem claro, e Lucas 24 e 10. Aqui eu aconselho, atenção professores, agora é a oportunidade de você envolver todos os alunos na aula. Não é uma pregação, professor. Por favor, não é uma pregação em que só você fala. Não, é uma aula. O aluno tem que participar da aula. Então você vai mostrar o slide e vai dizer, atenção, os alunos já encontram, alguém encontra João 20, 11 ao 18, alguém encontra Mateus 28, 8 ao 10, Lucas 24 e 10, alguém encontra Lucas 24, 34, 1 Coríntios 15, 5, alguém encontra Marcos 16 e 12, alguém encontra Lucas 24, 13 ao 32, alguém encontra Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 ao 43, João 29 ao 25. São leituras inúmeras para provar as aparições do Senhor Jesus. E aí quem encontrou tal lugar? O aluno fica de pé ou sentado mesmo e lê. Todos participam da aula. Ó, vai ficar uma aula top, edificante, maravilhosa. Os alunos nunca mais vão esquecer. E aí pode ter certeza, a tua classe vai aumentar. Porque uma aula centro-bíblica, conteúdo profundo, teológico, pesquisa na Bíblia que os alunos gostam de fazer. E eles vão dizer, ó, tá uma benção a nossa escola dominical, o professor participa, a gente entende, maravilha. Do que ficar ali um professor só falando, contando que viu uma borboleta lá na fazenda, final de semana, e aí sentiu a presença de Deus, que uma vez quando era pequeno e tal, não entra na lição, os alunos não participam, não entram na Bíblia, não pesquisam, não se aprofundam, então não faça isso, tá? Tem o curso lá de professor de escola dominical, aconselho que você faça para você ter uma postura de professor, sendo didático. Então aproveita, vamos lá. Primeiro, para Maria Madalena. Segundo, as mulheres que retornaram da sepultura. Terceiro, depois foi a vez de Pedro. Jesus apareceu exclusivamente para Pedro. Está lá em Lucas 24, 34 e 1 Coríntios 15, 5. Quarto, os discípulos no caminho de Emaús. Isso aqui são passagens que provam a ressurreição de Jesus. Não interessa o que o mundo diga. A Bíblia tem inúmeras provas que Jesus ressuscitou. Marcos 16 e 12, Lucas 24, 13 ao 32. 5.
aos discípulos reunidos em Jerusalém quando Tomé não estava. Marcos 16, 14, Lucas 24, 36, 43, João 20, 9 a 25. 6. Posteriormente, na presença de Tomé, que é a lição de hoje, exclusivamente. João 20, 26, 31, 1 Coríntios 15 e 5. 7. Apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, João capítulo 21. 8. Depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. Está em Mateus 28, 16 ao 20, Marcos 16, 15 ao 18, 1 Coríntios 15, 6. 9. Dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, 1 Coríntios 15, 7. E 10, por fim, no Monte das Oliveiras, Marcos 16, 19 e 20, Lucas 24, 50 ao 53 e Atos 1, 6 ao 12. Aqui estão, irmãos, provas incontestáveis acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Por que o cristianismo está de pé hoje no mundo? Mesmo tendo sido perseguido e tentaram por várias vezes destruir o cristianismo, e ninguém destrói o cristianismo. Por quê? Porque a verdade, os primeiros cristãos que viram o Senhor Jesus ressuscitado, deram a vida por essa verdade. E o que é a verdade? Um dia eu já ensinei aqui. Anote isso se você não anotou. Verdade é aquilo que permanece. Se não permanece, não é verdade. Se permanece, é a verdade. E como o cristianismo permanece até hoje, a ressurreição de Jesus é verdadeira. Porque Jesus, ele disse, a verdade não é uma teoria, a verdade não é uma ideia filosófica, a verdade é uma pessoa. Essa pessoa é real. A verdade é Jesus. E como ele ressuscitou, nós estamos aqui até hoje e ninguém vai parar a igreja. Ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então estão aqui 10 provas bíblicas acerca da ressurreição do Senhor Jesus. E outra coisa que eu quero que você grave, viu? Ninguém tem coragem de dar a vida por uma mentira. Outra prova, agora uma prova histórica, tanto bíblica como histórica, porque a Bíblia prova a existência dos apóstolos. E a história também prova, historiadores provam a existência dos apóstolos. Inclusive historiadores que não eram cristãos mencionaram acerca de Jesus. Tácito, Joséfo e outros ainda. Eles deram a vida. Não negaram. Deram a vida por esta verdade. Então grave esta frase. Ninguém tem coragem de dar a vida por uma mentira. Muitas pessoas dizem, não, a ressurreição de Jesus foi mentira, foi comprado, foi uma mentira comprada. Tá? E por que as pessoas deram a vida, então, por uma mentira? Era louco? Pergunta na rua, você tem coragem de dar a vida por uma mentira? Só se for um débil mental. E eles não eram loucos. Então por que eles deram a vida? Porque era a verdade. Eles viram Jesus ressuscitado. Não tinha como negar essa verdade. Ao ponto de darem a vida por esta verdade. E isso fortalece a nossa fé. 3. Preciosas lições. Letra A, B e C. A primeira lição dessa ressurreição traz a ressurreição de Cristo como o acontecimento mais importante para a fé cristã. Se alguém perguntar para você qual o acontecimento mais importante para a fé cristã, você vai dizer a ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus é a prova de que ele venceu a morte, tomou as chaves do inferno, da morte, tem o poder sobre a morte, tem o poder para dar a vida. E isso garante para nós a vida eterna. A justificação da carne, a garantia de vida eterna. Então, para nós, irmãos, a ressurreição é o ápice, é o ponto mais importante para a fé cristã. Está lá em 1 Coríntios 15, 14, Paulo chega a dizer, se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Letra B. A segunda lição afirma que a ressurreição é um fato inquestionável, com inúmeras provas. Veja lá Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 22 e 23, Paulo fala sobre isso na sua defesa perante o rei Agripa. Ele fala que Jesus ressuscitou. Era o ponto alto da sua pregação. E o apóstolo Paulo, inconteste,
A história prova também a sua existência, ele deu a vida por essa verdade. Os judeus dizem que ele era um judeu pervertido doutrinariamente, desviado do judaísmo. Não foi um desviado do judaísmo. Ele viu Jesus, ele testemunha para o rei Agripa, ele apareceu para mim, eu vi ele, e ele ressuscitou. Então ele deu a vida e não negou. Deu a vida porque era verdade. 3. A terceira lição é que a esperança dos cristãos foi fortalecida, pois todos os que creem em Jesus serão glorificados, porque Jesus, ele ressuscitou e foi glorificado. Isso para nós é uma grande esperança. Depois da morte, haverá ressurreição e glorificação. Então, como é verdade a existência, a realidade de Cristo, a sua ressurreição, é tudo verdade, e ele está glorificado, ele é o primogênito dos mortos. Se ele é o primogênito, onde tem primeiro, repito, tem segundo, terceiro, dezenas, centenas e milhares. Então isso fortalece. Vamos aprender hoje aqui, irmãos, que Deus é o Deus da esperança, tá? Mas aqui a esperança foi fortalecida. Veja lá 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Visão geral da primeira parte. Olha o que aprendemos aqui na primeira parte. A aparição de Jesus Cristo aos discípulos representa o ponto culminante da nossa fé e fortalece a nossa convicção de que Ele está vivo. Ele está vivo. Tomé, é verdade, ficou um pouquinho duvidoso ali, até normal, né? Estava com medo, triste. Depois leia, irmãos, eu recomendo, leia História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. E Eusébio vai dizer que Jesus, ele possivelmente tenha enviado o próprio Tomé a evangelizar um homem, naquela época, nos dias de Jesus, do primeiro século, chamado Agbaro, rei de Edessa, porque ele não tinha visto Jesus e creu. Por isso que Jesus fala para Tomé, bem-aventurados que não viram Tomé e creram. Possivelmente, Eusébio diz que Jesus estava se referindo acerca desse rei de Edessa, que mandou uma carta para Jesus. E Jesus viu, através daquela carta, que apesar de ele não ter visto Jesus, ele creu. E ele escreve na carta, Jesus, eu sou rei de Edessa, tenho ouvido falar que o Senhor cura as pessoas sem usar remédio. Olha que sensacional. Para mim, ou o Senhor é Deus, ou é Filho de Deus. Isso Jesus lendo essa carta, imagine o sentimento de alegria, ele nunca me viu e crê que eu sou Deus. Então é sensacional. Eusébio diz que não se sabe o motivo, Tomé não foi e enviaram Tadeu, que era outro discípulo, né? Mas depois nós sabemos, Tomé, ele realmente se converte perfeitamente, deu a vida também por Jesus Cristo, né? Foi martirizado. 2. Aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Primeiro tópico, o medo deu lugar à esperança. Letra A, letra B. Vários tipos de sentimentos como tristeza, incerteza, medo e desânimo foram eliminados com a ressurreição. E isso trouxe uma grande ousadia, não pequena, grande ousadia, de maneira que os discípulos abalaram o mundo com a mensagem de Cristo ressuscitado. Confere lá Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31 e também capítulo 17, versículos 6 e 7. A Bíblia diz que eles ficaram com muita ousadia. E lá em 17, 6 e 7, a Bíblia chega a dizer, pessoas falaram acerca dos cristãos, estes abalaram o mundo com esta mensagem. Por quê? Porque a ressurreição eliminou medo, tristeza, desânimo, insegurança, dúvida. Imagina, irmãos, se isso acontece conosco. Imagina se tem sido nós a termos vivido naquela época e termos visto Jesus pessoalmente ressuscitado. Nós iríamos nos tornar gigantes na fé, inabaláveis. Foi isso que aconteceu. Irmãos, essa lição é tão maravilhosa. Vem comigo. Letra A. Letra B. A ressurreição de Jesus
trouxe tamanha edificação para a igreja que o próprio Senhor havia profetizado que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja e não prevalecerão. A igreja ainda está aqui, né? A igreja ainda está aqui e não prevalece. Mateus 16 e 18. Por que Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer? Porque a ressurreição é uma verdade. Isso trouxe firmeza, fortaleza, convicção para o coração da igreja. Não tem como recuar. E apesar de nós, vamos ver mais à frente, apesar de nós, eu e você, não termos visto Jesus pessoalmente, temos a testificação dessa verdade pelo Espírito Santo que em nós habita. Vem comigo, vamos aprender muita coisa linda aqui. 2. A tristeza deu lugar à alegria. Preste atenção agora, anote isso. Isso aqui é muito maravilhoso e eu recorri aqui à minha outra formação de terapeuta para você entender algo aqui em relação à alegria. Anote aí. Letra A. A alegria recebida devido à ressurreição de Cristo é uma alegria espiritual e que não depende de fatores materiais e externos para ser real no coração dos cristãos. Ponto. Por esta causa é que os discípulos se alegravam até mesmo quando sofriam pela causa do Evangelho. Confere lá Atos 5:41 e também Atos 16, 22 ao 25. Espera aí, letra B. A glória que há de se manifestar em nossas vidas pela conquista da ressurreição de Cristo traz tamanha alegria no interior do cristão que este supera qualquer adversidade. Confere lá Romanos 8:18, 2 Coríntios 4:17, 1 Pedro 1, 3 ao 7. Eu digo para os irmãos que esses textos aqui são fundamentais que os alunos leiam. Por quê? Para que você veja que a alegria que foi colocada dentro do nosso coração, ela é espiritual e não depende de fatores externos para ser real. Não depende. Ela está em nós. Ponto. Qualquer fator externo que seja contrário à ótica humana de alegria não afeta, não abala esta alegria que já está em nós, em nosso interior. Não abala. Eu fiz um curso com o Dr. Augusto Cury e ele diz que tem pessoas hoje no mundo que eles precisam de muito estímulo externo, inúmeros estímulos e fatores externos, de bens materiais, de roupas, calçados, móveis, carros, joias, dinheiro, lugares geográficos. Eles precisam de dezenas e centenas de estímulos externos para sentir migalhas de felicidade. Por quê? Porque a felicidade não está lá dentro, a alegria não está lá dentro. E muitas pessoas dependem de fatores externos para tentarem serem felizes e não conseguem. A alegria real, verdadeira, nobre do reino de Deus, ela deve ser colocada dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus através de uma coisa tão simples. Por isso que é tão pequenininha a palavra, mas o mundo não compreende. Através da fé. Paulo diz, cri, por isso falei. Irmãos, tem que ter fé. Para entender, para receber alegria, para conhecer o Espírito Santo, para receber todos os benefícios do reino, tem que ter fé. Se começar a questionar, duvidar, irmãos, a figura de Tomé ali é crucial, viu? É crucial para mandar uma mensagem para o mundo. Ou as pessoas estão incrédulas e vão permanecer na incredulidade, ou se rende ao senhorio do Senhor Jesus e reconhece Ele como Deus e recebe toda a alegria e é dissipada qualquer dúvida. Vai embora qualquer tristeza. A pessoa realmente recebe alegria para se tornar inabalável, como os primeiros cristãos e até hoje os cristãos são
inabaláveis. Eu vou ler para vocês, vem comigo, vamos lá, Romanos 8,18, para você entender que essa alegria, ela é uma realidade dentro de nós e nós cristãos não dependemos de fatores externos para sermos alegres. Não, porque a alegria é uma realidade que já existe dentro de nós. Abra lá Romanos 8:18. Romanos 8:18. Acompanhe comigo aí. Estou convicto de que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que será revelada em nós. Nós temos muita alegria. Bem, os sofrimentos não nos abalam. Por quê? Porque temos a certeza do que iremos receber. Já conquistamos o reino de Deus. E isso por si só nos fortalece e nos deixa inabaláveis. Veja lá, 2 Coríntios 4:17. 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória que excede toda comparação. Nós já temos a maior riqueza e isso gera alegria em nós de maneira que nada nos abala. 1 Pedro, confere lá, 1 Pedro 1:3. Isso aqui é evangelho genuíno, viu? Não é esse evangelho barato aí que para as pessoas se sentirem bem, tem que ter dinheiro, tem que ter carro, tem que ter casa e as pessoas não conseguem ter paz. Não, evangelho genuíno é a certeza das conquistas que já obtemos do reino de Deus, que já foi colocado em nosso coração pelo Senhor Jesus, seu Espírito, que nos habita. 1 Pedro 1:3-7. Confere lá, 1 Pedro capítulo 1:3-7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós, que pela fé vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus para a salvação que está prestes a se revelar no último tempo. Já somos felizes. Ponto. Nada abala a nossa fé. Aí tem aquele corinho antigo que nós cantávamos, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Canta com os alunos. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Isso é lindo demais, irmão. Isso é ser feliz. Isso é estar alegre. Vem comigo, esperança e alegria. Letra A, B e C. A obra da ressurreição trouxe para o coração dos cristãos a presença do Espírito Santo e, com isso, o fruto da alegria. Ponto. Já somos alegres pela presença do Espírito que está em nós. Confere lá Gálatas 5:22. Alegria é uma realidade do Espírito Santo em nós e nada nos abala. Letra B. A alegria do Espírito Santo em nós fortaleceu o nosso espírito. Confere lá 2 Timóteo 1:7. Nós não recebemos espírito de temor, mas de fortaleza. Nosso espírito é inabalável. E a nossa fé se tornou inabalável ao ponto de vencer o mundo de adversidades. Confere lá 1 João 5:4. João disse: a nossa fé vence o mundo. Que mundo é esse? De adversidades. Qualquer coisa que venha contrária, nossa fé vence. Somos inabaláveis. Letra C. A alegria do Espírito em nós nos enche de tanta esperança e nos dá certeza de uma vida de glória em Cristo. Esta é a certeza que temos.
Por isso somos inabalados. Confere lá 2 aos Coríntios, vale a pena eu ler com os irmãos. 2 aos Coríntios, capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Olha o que diz o texto. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, embora o homem exterior se corrompa, o interior, todavia, se renova de dia após dia. Porque a nossa leve, olha só, irmãos, leve, momentânea tribulação, isso aqui é para quem é maduro na fé, irmãos. Tem crente aí negando Jesus por causa de um sapato, por causa de um celular, pelo amor de Deus. Tudo que vier de adversidade, irmãos, é leve, momentânea tribulação. A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória, que excede toda comparação. Visão geral, segunda parte, a aparição de Jesus transformou o medo em esperança e a tristeza em plena alegria, renovando os corações dos discípulos. Agora aqui tem mais bênção ainda, irmãos. 3. Aparição de Jesus, convicção fortalecida. Vem cá para você entender algo lindo aqui. As dúvidas dissipadas, letra A e letra B. A ressurreição trouxe para nós a presença do Espírito Santo e essa presença lança fora todo medo e sentimento de dúvidas. Confere lá Romanos 5:5. Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado e esse amor lança fora. Não diz que vai lançar. Recebeu o Espírito Santo lança fora todo medo. E medo principalmente, sabe do que, irmãos? Sabe o maior medo que atribula, assusta, apavora o ser humano? Qual é, pastor Rodrigo? Medo da morte. As pessoas têm medo de morrer. Não sabem para onde é que vão. Se apavoram. E sabe por que as pessoas têm o medo da morte? Porque está lá arraigado no coração das pessoas. Elas não se arrependeram dos seus pecados, não recebem o perdão. E se não recebe o perdão, está lá no coração do ser humano a acusação do pecado. E é a acusação do pecado, por falta de arrependimento e receber perdão, que traz o medo de morrer. Medo de ir para o inferno. Um medo que as pessoas ficam apavoradas. Porque é a acusação do pecado que deixa o medo. Quando a pessoa se arrepende, uma coisa puxa a outra. Me arrependo, me converto, recebo o perdão dos meus pecados, vai embora toda acusação. Não fica me acusando. Eu estou agora amando a Deus, não sentindo mais prazer no pecado. Se eu peco involuntariamente, mas peço perdão, o sangue de Jesus me purifica, e eu tenho comunhão com o Senhor, a testificação de que sou filho de Deus, não tem acusação dentro de mim, vai embora todo medo, e eu não tenho medo da morte. É por isso que muitos cristãos, quando são ameaçados, torturados e martirizados, eles não recuam. Por quê? Nós não temos medo da morte. Ponto. Simples assim. A história conta que teve soldados romanos, aleluia, me emociono, aleluia, quando eles empurravam os cristãos na arena, para os cristãos serem devorados, os cristãos morriam cantando, morriam falando com o Senhor, iremos definitivamente morar contigo. Alguns soldados, vendo aquela certeza, aquela convicção, muitos alegres porque seriam definitivamente recebidos na glória pelo Senhor, transmitiam que não tinham nenhum pingo de medo, ou de dúvida, ou de tristeza. Muitos soldados, diz a história, cansados da injustiça romana, da opressão romana, questionavam o que tem lá do outro lado. Tem que ser verdade, essas pessoas não podem estar morrendo desse jeito. E a história conta que muitos pularam junto para morrer com os cristãos, porque ficaram desejosos de ver o que eles estavam com tanta certeza de receber após sair desta vida. E morreram junto com os cristãos. É por isso
Pedro, a história conta, quer me crucificar? Pode. Me crucifica até de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Os cristãos verdadeiros, genuínos, não têm medo da morte. Porque a vida, por isso que Jesus falou, vai jorrar água para a eternidade. A vida que está em nós é abundante, é a certeza. E isso elimina todo medo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Por isso que Jesus falou, quem crê em mim nunca morrerá. Essa certeza, irmãos. Não temos medo da morte. Paulo disse para Timóteo, tome posse da vida eterna. Nós somos eternos. Letra B. A vida abundante que está em nós, confere lá João 7,38. Eu vim para que tenham vida, né? E tenham abundância, e isso vai jorrar para a vida eterna. Essa vida abundante que está em nós nos fortalece ao ponto de estarmos sempre preparados para dar razão da esperança que há em nós. Sempre preparados, convictos, motivados, animados. Qualquer pessoa que perguntar, por que você é tão feliz, tão alegre? Sempre tem um brilho nos teus olhos. Você anda com uma postura tão segura. Você é tão seguro de si. Irmãos, isso já aconteceu comigo, já perdi as contas. A gente tem uma postura tão segura, de paz, de serenidade momentânea, pela certeza do que somos e temos. As pessoas, muitas, olham para mim assim na fila do mercado. O senhor é advogado? O senhor é médico? O senhor é um empresário bem-sucedido? Não. Por quê? Nossa, o senhor tem uma postura tão confiante. Não, eu sirvo a Deus. É isso que me gera uma postura confiante. Eu creio na palavra de Deus e nas promessas do reino. Eu sou eterno. Para alguns, as pessoas até ficaram assustadas, achando que eu era um fantasma. Por que você tem uma postura tão confiante? O senhor é médico? Não. O que o senhor é? Eu sou eterno. Fala isso. O dia que você falar isso para alguém, essa pessoa vai ficar perdida. Vai ficar desconcertada. O que você é? Você tem uma postura tão confiante. Sabe o que eu sou? O quê? Eu sou eterno. Essa pessoa, ela vai ficar desconcertada. Isso vai abrir um leque de oportunidade para você pregar a palavra de Deus, tá? Então, 2, vem comigo. Eu tô alegre, estou sentindo a presença de Deus. Fortalecimento. Teve uma irmã que fez um comentário ali, a única aula no mundo que você estuda e sente a presença de Deus. Fortalecimento da fé, letra A e letra B. A dúvida que havia em Tomé foi retirada de tal maneira que imediatamente, após ver e tocar em Jesus, ele chama Jesus de Deus. Caiu por terra qualquer dúvida. João 20:28. É aí que eu digo, irmãos. Essa passagem que mostra aqui o episódio de Tomé revela uma realidade no mundo hoje. Ou as pessoas estão na incredulidade e não reconhecem Jesus como Deus, ou as pessoas saem da incredulidade, reconhecem primeiro que Jesus é Deus e saem da incredulidade servindo ao Senhor com alegria. Simples assim. Letra B. A afirmação de Tomé representa a certeza que todos os cristãos possuem de que Jesus verdadeiramente é Deus. E não foi só Tomé que fez essa afirmação. Confere lá 1 João 5:20. João diz, este é o verdadeiro Deus. João chama Jesus de Deus. E um dia um testemunho de Jeová ligou para mim na pandemia para me evangelizar e eu perguntei para ele. Interessante, né? Como é que está escrito lá em 1 João 5:20? João diz que Jesus é a vida e o verdadeiro Deus. Ele aonde? Abra a tua Bíblia aí. Ele leu lá a tradução do Novo Mundo e não soube me explicar e desligou o telefone. Mostra isso para qualquer pessoa que questionar que Jesus não é Deus. Está na Bíblia. 1 João 5:20. Nem na Bíblia deles conseguiram torcer ali, porque 1 João 1:1 eles torceram, né? Colocaram lá Jesus como um Deus pequeno, né? Deus minúsculo lá. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Colocaram esse artigo 1 ali, que nem tem no original, e um Deus com D minúsculo.
mudar, torcer, assassinar o original mesmo. E aqui em 1 João 5,20 não tem como torcer. Está ali. Também João, a afirmação de Tomé em João 20, não tem como torcer. Senhor meu e Deus meu. Está ali. 3. Fortalecimento da esperança. Letra A e letra B. Paulo chama Deus de o Deus da esperança. Está lá em Romanos 15 e 13. Visto que Deus habita em nós, conforme Efésios 2 e 22, eu sou morada de Deus em espírito, a esperança em nós é carregada de certeza inabalável. Quem é que vai abalar, irmãos? Nosso interior, se é Deus que habita em nós. Se Deus habita em nós, ninguém vai abalar. Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Letra B. Paulo ainda afirma que o Deus da esperança nos enche de alegria e paz e dessa forma podemos diariamente nos alegrarmos no Senhor. Por que Paulo escreve em Filipenses 4:4? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Porque essa alegria é uma realidade que ninguém pode abalar. Irmãos, os discípulos foram presos, foram açoitados. Acompanhe todos os versículos que você vai ver, os primeiros discípulos, e se alegravam em serem perseguidos pelo Senhor. Não se achavam nem digno. Era uma alegria inconteste, que não depende de fatores externos. Paulo e Silas na prisão. Eu tive lá na prisão onde eles estiveram, ali em Filipos, o cárcere. À meia-noite eles cantavam. A Bíblia diz que eles estavam com os pés no tronco, irmãos. Quem ia com os pés para o tronco, apanhava na sola do pé, porque se corresse o risco de repente escapar, não conseguia nem correr. Isso que eles já tinham sido açoitados, ficaram nus em praça pública, açoitaram eles diante do povo, uma vergonha horrível, uma grande humilhação, jogaram num calabouço. Já pensou, irmãos, se eles fossem igual a alguns crentes? Ah, meu Deus do céu, não vale a pena ser missionário e ser pastor para passar essa humilhação toda aí. Onde é que está, Jesus? A honra de quem te serve, passar essa vergonha, isso. Já pensou, irmão, se eles fossem igual a alguns crentes por aí? Crente Nutella, né? Que nem diz os jovens. Misericórdia. O que adianta ser crente para viver nessa humilhação e ficar murmurando? Não, irmãos. Não, foram para o tronco, com as costas, depois da Bíblia da Testemunha, que o carcereiro lavou as costas de Paulo, cheio de sangue, de marca, estavam lá com os pés, carne viva, com certeza não conseguiam nem caminhar. Ô Silas, diga Paulo. Aleluia. Vamos cantar? Vamos cantar, Silas. Nós temos a vida eterna. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. O nosso Senhor sofreu mais que nós. Vamos bem dizer ele, Silas, nós já temos a vida eterna. Se nós morrer, vai ser hoje. Vai ser hoje que entraremos na glória. Acabou o sofrimento. Olha a visão, irmãos. Muito elevada. Vamos cantar? Vamos. Começaram a cantar. Eu até vi um pregador dizendo, né? Pode, possivelmente, né? A Bíblia diz que o terremoto sobrevém, veio de cima. Começaram a cantar. Deus no trono começou a bater o pezinho, ouvindo a melodia. Tem crente que canta, ouviu qualquer música já bate o pezinho, né? Aí o bater do pezinho de Deus, lá ouvindo a melodia de Paulo e Silas, causou um terremoto que libertou todas as cadeias. É claro, né, irmãos? É só uma conjectura, mas eles cantavam para mostrar, irmãos, que a nossa alegria, ela não depende de fatores externos. Somos eternos, somos alegres. Ponto. Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Visão geral. A aparição de Jesus dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé e renovou a esperança dos discípulos. E isso ocorre até os dias de hoje. A nossa conclusão: durante este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo e, por consequente, a fonte de toda a salvação e vida espiritual que já está em nós. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho,
para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes, tenhais vida em seu nome. João 20 e 31. E nós chegamos ao final desse trimestre abençoado, irmãos, que fortalece a nossa fé e renova a nossa esperança com a certeza de que temos vida em Jesus e vida abundante. Somos alegres, somos eternos e por isso temos ousadia para pregar o Senhor Jesus ressuscitado, como Deus que vive eternamente. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que as bênçãos dessa lição sejam reais na tua vida. Alegra o teu coração, seja um cristão maduro para servir ao Senhor, independente de qualquer circunstância. Nós já temos tudo que precisamos para sermos felizes. Por isso que diz a Bíblia, né? Alegrai-vos no Senhor. Em tudo dai graças, porque nós já temos tudo que precisamos para ser felizes, irmãos. O que vier é lucro, né? O que vier é lucro. Não estou dizendo que não é bom ter qualidade de vida, ter, né, saúde, um bom vestuário, uma boa alimentação, uma boa condição, uma boa moradia. Não estou dizendo que é errado viver, mas não dependemos disso para sermos felizes. Não dependemos. Se tiver, amém. Se não tiver, é o que diz a Bíblia, né? Tendo o que comer e o que vestir, seja isso o vosso contentamento. Por quê? Porque já recebemos riqueza maior. Aleluia! Que Deus abençoe cada irmão, cada inscrito no canal, cada assinante da Catflix, dos nossos materiais, cada membro dos nossos grupos no WhatsApp. Que Deus recompense a cada um. E eu convido vocês, venham conosco para o próximo trimestre. Irmãos, vamos fazer esse canal chegar a 1 milhão de inscritos para mostrar para o mundo que existem pessoas que se interessam pela palavra de Deus. Porque você vê aí canais com 1 milhão de pessoas inscritas, mas são canais de piada, são canais de, sei lá, de carnalidades. Poxa, irmãos, onde é que está a união do povo de Deus para a palavra de Deus, para a divulgação da palavra? Então convide mais pessoas, vamos se inscrever, vamos estar juntos para o próximo trimestre. Olha aqui, ó, próximo trimestre nós vamos aprender a lição dos adultos, a igreja em Jerusalém. A primeira igreja, irmãos, riquezas de lições para nós. E a lição dos jovens, liberdade em Cristo. Vamos aprender verdadeiramente o que é ser livre em Cristo. Então é imperdível. Virão aí mais 3 meses, mais provavelmente 13 lições, para que nós possamos continuar nos alimentando até a volta do Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa oração? Para que as bênçãos se estabeleçam na nossa vida. E nesse momento, se você está enfermo, coloque a mão na tua enfermidade e ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, por termos o privilégio de termos estudado essas 13 lições. Abençoa, Pai, teu povo, os teus servos que têm preparado essas lições para nós. Te damos graça pelo teu Santo Espírito que tem nos iluminado a buscarmos na tua palavra as verdades centrais que corroboram estas preciosas lições preparadas pela CPAD. Te damos graças, Senhor Jesus, por todo esse conteúdo que nos edifica e que as bênçãos contidas nestas lições se tornem reais na vida dos teus filhos. Que todo medo, toda dúvida, toda tristeza, toda insegurança, todo desânimo desapareça pelo poder do nome de Jesus e que os teus filhos se tornem inabaláveis na fé, com alegria em te servir. Sejam benditos em nome de Cristo Jesus e que esta alegria, pelo poder do nome de Jesus e a unção do Espírito Santo, se transforme em saúde para os teus filhos. Desapareçam doenças e enfermidades. Fiquem livres dessas doenças. Nós repreendemos o câncer. Olha para a tua serva, Senhor Jesus, a Maria Isabel. Tenha misericórdia dela, Jesus. Tenhas compaixão, Senhor. Repreenda esse câncer. Repreenda essa metástase. O Senhor é Deus poderoso que pode operar esse milagre. Nós rogamos a tua misericórdia
Pelo poderoso nome de Jesus Cristo, desapareça o câncer, células cancerígenas. Seja substituído, Pai, o sangue. Seja agora alvo da vida e da renovação de todos os glóbulos e plaquetas, em nome de Jesus Cristo. A medula óssea, em nome de Jesus Cristo. Seja bendita, Maria Isabel. Receba a nossa intercessão. Use de misericórdia, Senhor. Estende as tuas mãos. Honre a tua serva que pediu essa intercessão. Tenhas compaixão, Jesus. Use de misericórdia, Senhor. A pessoa nova, conceda, Pai, para que o teu nome seja glorificado e as pessoas saibam que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Colocamos nas tuas mãos, Pai, seja feita a tua vontade. Abençoa, ilumina o teu povo, venha ser conosco para o próximo trimestre. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção. Forte abraço e vamos caminhar conosco no próximo trimestre. Forte abraço, fique com todos na paz de Cristo Jesus. Amém.